Noiva foi abandonada no altar, mas ela decidiu não cancelar o casamento. Para algumas, o amor demora décadas para acontecer. Enquanto isso, outros vivem muitos amores ao longo da vida. Muitas histórias de amor que ouvimos por aí parecem até mesmo sair de um verdadeiro filme de Hollywood. E nem sempre sabemos o quanto disso é verdade. No entanto, a história de Aruna, uma jovem americana filha de indianos, sem dúvidas foi uma das mais incríveis histórias de amor já contada. Aruna vivia em uma cidade no Novo México e, apesar de ter nascido em solo americano, vivia os costumes e crenças do seu país. Desde pequena, a menina sempre fez o possível para conciliar o modo como era criada com a sociedade em que estava inserida. Era muito comum ver a chamativa imagem de Aruna pelas calçadas, numa mistura cultural de belos lenços coloridos e joias conciliadas com as roupas do momento, segundo as meninas americanas. Só que essa divisão de mundo não se limitava somente ao modo de pensar de Aruna, mas também era algo que estava presente em seu coração. Desde muito nova, Aruna sempre foi ensinada sobre as tradições trazidas da Índia por seus pais, e entre elas estava a tradição do casamento arranjado. Como seu pai era um comerciante de pedras preciosas, fortalecer novos laços na terra em que agora moravam sempre foi a prioridade da família, pois isso faria bem aos negócios. Assim, Aruna aprendeu desde menina que um dia qualquer, outra família indiana chegaria em sua casa para conhecê-la e assim estreitar os laços para que ela em breve fosse apresentada a um rapaz escolhido a dedo para ser o pai de seus futuros filhos. Mesmo não ligando para isso quando era apenas uma criança, Aruna logo descobriu que não existem tradições fortes o suficiente para domar o coração. Pois assim que começou o ano letivo no 9º ano, seu coração bateu mais forte por alguém pela primeira vez. No instante em que seus olhos cruzaram com um rapaz novato recém-chegado de Nova York, Aruna sentiu as borboletas da paixão se agitarem em seu estômago e finalmente descobriu o que realmente era o amor. O rapaz se chama Brady e era sem dúvidas o menino mais bonito e interessante que ela tinha visto em toda a sua vida. Brady também era bastante popular e logo o destino acabou dando um jeito de fazer os dois se cruzarem, quando uma professora de história escolheu os dois para fazerem dupla em um trabalho antes das férias. Então, desde o dia em que se sentaram juntos na biblioteca e conversaram para se conhecerem melhor, os olhos daqueles dois jovens nunca mais pertenceram a outro alguém. Logo eles começaram a namorar escondido e assim ficaram até se formarem, quando Brady, infelizmente, precisou se mudar para poder usufruir de uma bolsa de estudos no estado vizinho de Nevada. A despedida foi triste e emocionante. Nem Brady nem Aruna queriam que a história de amor entre os dois chegasse ao fim. Contudo, ambos sabiam que isso era o melhor para o rapaz, pois uma bolsa de estudos como aquela era difícil demais de alguém conseguir por 2 vezes. Além disso, não somente a distância seria um empecilho para continuarem a viverem aquele inocente amor, pois ainda havia a promessa destinada para Aruna. Aos 18 anos, uma família indiana bateria a porta para apresentá-la ao noivo. Mesmo ela revelando sua sina desde o início do namoro com Brady, o casal nunca acreditou que esse momento realmente fosse chegar. Porém, com o passar dos anos e os acontecimentos cada vez mais inclinados a separá-los, tanto o menino quanto Aruna começaram os preparativos para viverem essa dor. Havia 1 ano que Brady partira quando o fatídico dia finalmente chegou. Aruna foi levada a um quarto, onde sua mãe e todas as mulheres da família começaram a prepará-la. Enquanto as anciãs falavam com ela sobre os deveres que uma honrosa esposa da casa Vaixá deveria cumprir durante o matrimônio, as mais jovens especulavam quão belo e rico o noivo deveria ser. Algumas primas até invejavam Aruna por ela estar se casando tão cedo com o filho de um empresário vindo da Flórida, pois não era uma tarefa fácil arranjar casamentos tão bons na América. Mesmo assim, Aruna só conseguia pensar em Brady. Será que durante todo esse tempo que passou ele já me esqueceu? Será que ele vive agora nos braços de outra namorada? Isso era tudo que dominava os devaneios de Aruna. A família do rapaz foi a primeira a chegar.
Os pais se sentaram na sala e falaram sobre a Índia e também sobre tradição. Por fim, chamaram Aruna para conhecê-la. Logo ficaram encantados com a beleza da menina, especialmente quando ela e as primas fizeram uma apresentação de dança do ventre para todos na sala. O rapaz foi chamado no carro que esperava do lado de fora. Então Aruna viu aquele que estava destinado a ser o seu marido pela primeira vez. Seu nome era Radesh, também americano e filho de indianos. Todas as meninas e mulheres da família de Aruna diziam quão sortuda ela era por estar prometida a um rapaz tão bonito como aquele. No entanto, mesmo com todos os elogios ao seu pretendente, Aruna segurava as lágrimas, ainda relutantes em derramarem pela saudade que ela sentia de Brady. Os meses se passaram e Aruna passou a conhecer Radesh melhor. Apesar de tudo, ela acabou descobrindo que o rapaz era um bom homem e que, caso ela tivesse boa vontade, certamente seria possível um dia amá-lo também. Radesh nunca escondeu dela que também tinha amado uma outra moça no passado, uma moça que morava a poucos metros de sua casa, mas que, assim como Aruna, ele sempre soube que seu destino no amor estava traçado. Assim, Radesh e Aruna passaram todo o tempo do cortejo falando sobre as ilusões que tiveram e também sobre a injustiça que era terem que se casarem pelas escolhas dos pais. Ambos concordavam que isso era uma tradição ainda respeitada na Índia e uma tradição seguida por seus pais. Dessa forma, Radesh e Aruna enxergaram que tinham muita coisa em comum, mas só conseguiam se enxergarem como grandes amigos. Certo dia, Radesh pegou o carro que ganhou de seu pai e dirigiu até a casa de Aruna, convidando sua noiva para um passeio. O que ela não sabia era que o menino tinha planos ousados até demais e dirigiu por horas nas famosas highways. No fim do dia, Radesh e Aruna se encontraram com outro carro que os esperava parado à beira da estrada e, para surpresa da menina, o motorista ao volante era Brady, seu único e eterno amor. Aruna ficou confusa, mas Radesh logo explicou. Após conversarem sobre o passado, Radesh entrou em contato com Brady para conhecê-lo melhor. Quando ficou ciente do quanto Brady ainda sofria e amava Aruna, ele decidiu que não deixaria o destino escolhido pelos pais traçarem o rumo de suas vidas, e assim bolaram um plano. Mais alguns meses se passaram e o dia do casamento chegou. Apesar de todos os adornos e ritos da tradição hindu se fazerem presentes, a cerimônia foi feita de uma maneira em que todos os convidados se sentissem confortáveis. Afinal, todos os amigos e padrinhos de casamento de Aruna eram americanos. Entre aqueles padrinhos estava Brady, o amor da sua vida. As horas se passaram e nada do noivo aparecer. No início, todos acreditavam que se tratava apenas de um atraso normal. No entanto, a família de Aruna começou a ficar preocupada a verem que os pais de Radesh também pareciam aflitos. E o motivo dessa aflição não foi pela falta de notícias, mas sim quando uma prima do rapaz entregou a eles um bilhete explicando a ausência. Em uma carta, Radesh explicava que o amor não era uma barganha feita para fechar negócios ou unir laços comerciais, e que Brahma, em sua infinita sabedoria, abençoaria sua fuga com Jenny, a menina que ele sempre amou, assim como ele abençoava a união de Aruna com aquele que ela verdadeiramente escolhesse para ficar ao seu lado. Todos na cerimônia ficaram chocados. Enquanto os amigos de Aruna a olhavam cheios de pena, os pais da moça pediam explicações aos pais de Radesh para o motivo de tamanha vergonha. Foi nesse instante que Aruna pegou o microfone do celebrante e anunciou que estava feliz assim, que Radesh estava certo e que ela não se sentia ofendida, e sim aliviada. Ela ainda disse que durante todos aqueles anos aprendeu a amar Radesh como um verdadeiro amigo que a compreendeu desde o primeiro minuto que se falavam, mas que ele tinha toda a razão sobre o amor, e finalizou revelando que o coração dela também pertencia a outro. Foi nesse momento que Brady se levantou da cadeira de padrinho e se aproximou. Todos ficaram em transe com a ousadia do rapaz, mas logo ele explicou aos pais de Aruna toda a verdade. Foi ele também que disse que recentemente, em um casamento na Índia, na cidade de Maharajpur, uma noiva também tinha sido abandonada no altar e que, ao invés de cancelar o casamento, ela se casou com um dos padrinhos. "Mas você não é Vaixá e muito menos hindu", protestou o pai de Aruna. "Sei bem disso, meu senhor, mas eu formei e agora também sou comerciante. E durante todos esses anos,
Estudei a fundo a Ramayana e Mahabharata e todos os livros sagrados da religião. Nós temos duas opções aqui agora: deixar Aruna abandonada no altar ou fazê-la verdadeiramente feliz. Sem muita alternativa e ainda atordoado com a humilhação, o pai de Aruna deu sua bênção e o inimaginável aconteceu. Aruna e Brad se casaram em uma cerimônia que havia sido preparada pelos pais de Radesh. Anos mais tarde, depois que toda a poeira baixou, Radesh voltou à casa de seus pais para pedir perdão e explicar os motivos de ter tomado aquela ousada decisão. Quando os pais de Radesh viram ele ao lado da esposa segurando um bebê, nenhum ressentimento resistiu ao primeiro sorriso daquela criança. Assim, Aruna e Brad se tornaram ainda mais amigos de Radesh, o rapaz de coração puro que teve a ousadia de fugir do próprio casamento apenas para unir aqueles que verdadeiramente se amavam. Se vocês gostaram dessa história, não se esqueçam de se inscreverem e ativarem o sininho, pois logo novas histórias emocionantes serão lançadas. Um grande abraço!